Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira. Estamos aqui hoje, no dia 5 de outubro de 2020, às 19 horas e 12 minutos, com a minha turma de amigos e alunos do 5º período da ProMinas, onde ministro a disciplina Direito Processual Civil 2. Estamos aqui ainda nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que nos impede de encontrarmos pessoalmente, mas não vai nos impedir de dar prosseguimento no conteúdo. Em relação a este nosso encontro, já estou comunicando o que havia sido anteriormente falado a todos aqui presentes. Este encontro está sendo inteiramente gravado e, posteriormente, eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas lá no Pincel Atômico. E também para os meus alunos da ProMinas e para qualquer outro aluno meu, também vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, Eduardo Ferreira, onde vocês também vão ter a possibilidade de, caso queiram, assistir este nosso encontro. Neste nosso dia de hoje, vamos ter um encontro nesses dois primeiros horários, encontro número 15, onde nós vamos abordar aspectos importantes do direito que envolve a teoria geral da prova. E por isso já há um material disponibilizado para vocês, desde hoje à tarde, lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, quem ainda não deu uma olhada, para depois, dar uma olhada, que já está disponibilizado para vocês lá no grupo do WhatsApp, e assim que eu tiver acesso novamente ao pincel atômico, eu estarei disponibilizando para vocês da ProMinas lá também. Só que, além disso, conforme combinado no último encontro, eu iniciarei o encontro aqui de hoje analisando o caso do primeiro trabalho discente, vendo o nosso caso e verificando as análises que deveriam ter sido feitas em relação ao trabalho. E depois, também como combinado no último encontro, eu vou estar mostrando para vocês um material, um parecer verdadeiro, para vocês notarem como que um parecer feito por um advogado para um cliente deve ser feito. E é importante por quê? Porque o parecer jurídico é uma peça processual, é uma peça jurídica que o advogado faz e que cobra valores razoáveis, pessoal. E a depender, claro, da complexidade da situação, da experiência do advogado, os valores tendem a ser ainda maiores para se ter um parecer escrito de um advogado. Só a título de exemplo, na tabela da OAB atual, se não estou equivocado, o valor mínimo que deve se cobrar é R$ 1.500 ou R$ 2.500 por parecer. Então, são valores que são coerentes com aquela análise, aquele detalhamento que você vai fazer. Lembrando que isso é um valor mínimo. O máximo não tem limite, vai depender do profissional, vai depender também da complexidade da situação que é levada para se fazer aquele parecer. Tá bom? Maravilha, então. Vamos primeiro, então, tratar sobre o primeiro trabalho discente. Vou ler aqui para vocês o caso, verificar o questionamento e, então, vamos conversar um pouco sobre esse primeiro trabalho discente. O caso que era para ser analisado nesse primeiro trabalho discente falava assim: Maria ajuizou uma ação de cobrança em face de João, no valor de R$ 10.000 em virtude da celebração de um contrato entre as partes. Após a ajuizada a ação, João foi citado através de oficial de justiça para comparecer à audiência de conciliação, sendo expressamente comunicado que, em caso de não ser celebrado acordo entre as partes na audiência de conciliação, o prazo para a defesa iria começar a contar da data da audiência, artigo 335, inciso 1º do CPC. A audiência ocorreu, mas o João não queria fazer um acordo e não compareceu, estando presente somente a Maria e seu advogado. Com isso, iniciou-se o prazo para o João apresentar defesa no prazo de 15 dias, conforme artigo 335, inciso 1º do CPC, sob pena de revelia. Passados 2 meses, foi juntado nos autos certidão de decurso de prazo, informando que João
não apresentou contestação nos autos. Após ser juntada a certidão de decurso de prazo, João juntou nos autos uma petição de defesa, em que alegava a prescrição, conforme inciso 1º do parágrafo 5º, artigo 206 do Código Civil de 2002, cumulado com o artigo 332, parágrafo 1º do CPC. Após a juntada da defesa de João, Maria juntou nos autos uma petição, uma impugnação à contestação, alegando que João havia perdido prazo para apresentar defesa, e por isso João é rével, conforme o artigo 344, alegando também que, por conta disso, todos os fatos alegados por ela na petição inicial deveriam ser tidos como verdadeiros, e a petição de João era intempestiva e não deveria ser analisada. Aí vem o questionamento. Como juiz do processo, elabore um parecer de forma fundamentada na doutrina, na jurisprudência e na legislação pátria, informando se a petição de defesa de João, em que aborda somente a prescrição da dívida, deve ser analisada, ou se a tese de Maria, em que, como a petição de João é intempestiva e deve ser operado efeito da revelia, deve prevalecer. Então, essa questão traz esse caso prático, e através desse caso, vocês teriam que paralisar, fazer análise e verificar, verdadeiramente, a petição de João, alegando prescrição, ela pode ser analisada? Ou então o entendimento que a Maria tinha falado, de que como João é rével, não deve se analisar nada, não deve nem parar para analisar. E aí? Qual dessas duas teses deve prevalecer? Primeiro detalhe, em relação ao caso, vocês gostaram do caso, acharam difícil, me falem aqui, para que eu tenha esse feedback, pessoal. O que vocês acharam? Eu achei interessante, professor. Muito interessante. E outra coisa, é muito detalhe, né, Ita? Tem muito... Intrigante, muito difícil. Assim, uma coisa que tira a gente do sério. Eu não sei as meninas, mas eu me tirou do sério para resolver. E um detalhe, Jéssica, o que acontece? É porque na mesma petição, tem várias coisas. Tem audiência de conciliação, tem citação, tem revelia, tem defesa, aí você começa a ficar um pouco perdido, não é, pessoal? Só que o que tem que acontecer? Essa forma que eu cobrei de você é a forma, por exemplo, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, na segunda etapa, tem cobrado. E também em vários concursos que têm questões abertas, como concursos para delegados, concurso para juiz, concurso para promotor, concursos para defensor público, para procuradores, concursos que têm essa etapa aberta de provas, em que traz para a gente situações em que temos que fazer análise. Em relação a esse caso, quais os pontos importantes que nós deveríamos notar? Primeiro, existe uma ação. Concorda comigo? Isso é indiscutível. É uma ação de quê? De cobrança de 10 mil. Primeiro detalhe, aqui você não precisa preocupar quem é que está certo, quem é que está errado, se está devendo ou se não está devendo. Não é essa a observação. A preocupação é com as questões processuais. Primeira observação. Está falando aqui que o João foi citado. Concorda comigo? Uhum. Sim. E a citação por oficial de justiça. Ok. Existe essa... Correto. Sim ou não? Sim. Sim, ué. O pessoal em que eu tenho uma segurança que a pessoa foi citada. Chegou lá, por exemplo, na ITA, oficial de justiça. Se ela não assinar, o oficial consta que ela não quis assinar. Se ela não assinar, fica mais claro ainda. Então, no primeiro momento, o processo ele tem esse pressuposto de validade, houve a citação. Nós vimos que, em regra geral, hoje, no CPC, quando iniciamos um processo, qual que é a primeira coisa que tem que acontecer? A citação. E hoje, em regra, se marca uma audiência de conciliação ou mediação. Vocês lembram que a gente falou sobre audiência? De conciliação, mediação, que em regra é obrigatória hoje? Tem ela. E aí, no caso, falou que João foi comunicado da existência dessa audiência e que ele deveria comparecer à audiência e caso nessa audiência não tivesse acordo,
o prazo para ele se defender estaria iniciando a partir daquele momento. Tá bom? Maravilha, Eduardo. Até agora, estou entendendo. A audiência está lá, maravilhosa, linda. Só que um detalhe, a audiência de conciliação, que está lá no artigo 334 do nosso Código de Processo Civil, determina que ela é obrigatória e que para as partes não terem que passar pela audiência de conciliação e mediação, elas têm que expressamente comunicar ao juízo. Até agora eu não vim falar isso aqui. Mas vamos seguindo aqui na análise. Falou que João não queria fazer acordo. Só que ele, em vez de fazer essa manifestação, falando que não tinha um interesse, e só para a gente lembrar, tem como o réu fazer isso, mas ele tem que fazer isso de uma forma formal, né? De uma forma formal, olha que questão. Tem que ter um formalismo, por óbvio. Ele pode falar que não tem interesse em participar da audiência de conciliação. Só que o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso 10 dias antes da audiência acontecer. É o que está lá no parágrafo 5º do artigo 334 do CPC. O réu, quando ele não tem um interesse na audiência de conciliação, ele tem que externar esse desinteresse pelo menos 10 dias antes da audiência. O autor, quando ele não tem interesse, já tem que fazer na petição inicial falando que não quer o acordo. Tudo bem, mas aqui não falou que ele fez isso e simplesmente ele optou por não ir na audiência. Maria e o advogado de Maria estavam lá. O João não foi. Quer dizer que ele perdeu a ação? Claro que não. No CPC fala só que vai ser aplicado multa a ele, mas aí começa a contar o prazo para eventuais manifestações, respostas do réu. Respostas do réu que nós vimos, podem ser uma recomendção, pode ser uma contestação, maravilha. Só que se falou que ele teria 15 dias para manifestar. 2 meses depois, juntou-se uma certidão no processo falando o quê? João não protocolou nada. Então, teoricamente, se ele não respondeu, em um primeiro momento, o que a gente entende? Aquele réu que é citado e não responde, o que ele é? Um réu revel. Maravilha. Foi citado, não se manifestou, revelia. No primeiro momento é isso, não é, pessoal? Até agora conseguimos bem. Um detalhe. Para complicar, João ainda, depois disso tudo, junta uma petição questionando prescrição. Aí a pergunta é, mesmo depois que ele teve essa oportunidade de manifestar e não manifestou, ele poderia fazer essa petição? Camila falou que achou difícil, muito detalhe, detalhes. E a resposta é o quê, pessoal? Sim. Sim. Fazer a petição ele pode, mas o juiz vai analisar, mesmo ele sendo revel? E aí a resposta é o quê, pessoal? Neste caso específico, sim. Por quê? Vamos lá. Vamos na caminhada para a gente entender. Quando falamos de revelia, ele é o artigo 344 do CPC. Você se lembra do 344? Ele fala assim, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Eduardo, mas então se ele é revel, e aqui o caso ele é revel, porque ele não apresentou defesa, então os fatos eram presumidos verdadeiros, Maria está certa. Mas calma aí. O grande detalhe é o que João alegou. Em detalhe, eu não estou perguntando se está certo ou não, se a prescrição está certa ou não. A preocupação é, o que João alegou foi? Prescrição. Se ele está certo ou se ele está errado, aí só num caso, aí teria que analisar. Mas a pergunta é, o juiz pode parar para analisar isso? Pode. E nós vamos ter que ir em outro artigo. Lá no 342, inciso 2º. O 342, ele está inserido lá no CPC, depois da parte, ainda dentro do capítulo, que fala de contestação. E lá no 342 fala assim, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, e aí vem o segundo inciso, competir ao juiz conhecer
elas de ofício. Então, mesmo depois de passado o prazo para contestação, um réu, por exemplo, ele pode vir aqui e manifestar de assuntos que o juiz deveria conhecer de ofício. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, se você tem esse conhecimento, aí você vai para um outro artigo. O artigo 332, parágrafo 1º. O juiz pode minimamente pedir ocorrência de decadência, prescrição. Decadência, o juiz tem que julgar o quanto antes. Até... Professor, repete, cortou sua voz toda, viu? Vou repetir. Lá, a gente não falou aí, a gente seguindo essa nossa lógica. Lá no 342 falou que depois da contestação eu posso alegar aquelas matérias que são consideradas matérias que o juiz pode de ofício analisar. Tranquilo? Pessoal, se você vai lá no artigo 332, lá fala para a gente no 332 que uma das questões que deve gerar o julgamento de improcedência liminar do pedido, lá no parágrafo 1º, fala que é quando o juiz nota decadência ou prescrição. Eduardo, tudo bem, mas onde que fala que o juiz pode de ofício analisar essa questão? Se você vai no artigo 487, lá no inciso 2º fala assim: haverá resolução de mérito quando o juiz, segundo inciso, decidir de ofício ou a requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição. Então, neste ponto, prescrição é uma matéria de ordem pública. O que quer dizer isso? A qualquer momento, mesmo se as partes não manifestarem, e o juiz notar que houve a prescrição, o juiz tem a obrigação legal de se manifestar, de vir e falar. Neste caso, aconteceu prescrição. Como essa foi a alegação que João fez. Essa alegação, mesmo que ele seja revel, que ele não tenha feito a manifestação contra a petição inicial no prazo correto, essa matéria, por ser uma matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, o juiz não precisava nem que João manifestasse, só dele notar, ele ia analisar. Nessa hipótese, essa manifestação do João deve sim ser analisada pelo juiz. Ah, Eduardo, mas ele é revel. Sim, mas nesse caso específico, por se tratar de uma alegação de prescrição, o juiz tem o dever de analisar, mesmo que o réu não tenha se defendido no prazo correto. Tranquilo? Um detalhe, nós não estamos perguntando aqui se teria ou não, se o João está certo ou não, se o caso está prescrito ou não. Até porque a gente não tinha elementos probatórios, a gente não tinha elementos dentro da questão que poderiam nos influenciar a verificar isso. Mas a grande pergunta que tinha que ser respondida é, por se tratar de um assunto que o juiz, mesmo de ofício, pode analisar, mesmo que João tenha deixado passar o prazo para se defender, aquela petição deve ser analisada pelo juiz. E aí, as fundamentações, você poderia colocar o artigo 342, poderia colocar o artigo 487, inciso 2º, o 332, parágrafo 1º, o próprio 334, então, artigos que você poderia fundamentar sua análise. Tranquilo? Conseguimos entender esse caso, pessoal? Sim ou não? Me fala aqui que eu quero saber para vocês me darem esse feedback. Ficou claro? Me fala aí que aí a gente segue aqui. Ainda não falaram nada. Então vamos entender que está certinho. Pessoal, em relação a esse trabalho, foi a primeira experiência que vocês tiveram fazendo um caso concreto, não foi, pessoal? Me falem aqui que eu quero saber. De pegar um caso assim e ter que analisar. Jéssica falou que sim. Maravilha. Pessoal, no que diz respeito a um caso, a primeira oportunidade que a gente tem um contato, é normal se ter uma dificuldade inicial. É normal.
Mas o que a gente tem que fazer? Principalmente em matérias que envolvem processo. Ir se habituando, né, a essa situação, porque provas que envolvem processo normalmente têm casos concretos. Até mesmo questões fechadas, quando se trata de processo, vem com casos para você analisar. Tá bom? Emanuel falou assim, como juiz, sim. Que entendeu, então. Maravilha, então. Pessoal, pode falar, Rita. Não, professor, é porque eu coloquei assim, né? Que ele é claro que ele vai ser reconhecido como revel, mas o juiz fará a apreciação, sim, da alegação da prescrição. Entendeu? Isso. E de acordo com o artigo 332. Sim. E Aí o que acontece? O que acontece? Ele é revel? A gente precisa isso. Se você for parar para pensar no conceito de revelia, que está lá no 334, ele é revel. Ele teve um prazo para defender, concorda comigo? Sim. E ele defendeu. Mas aí a pergunta é, todos os efeitos da revelia vão se aplicar a ele imediatamente e vão proibir que ele alegue situações? Ita, vamos falar a verdade? Em regra, vai se aplicar a revelia. Só que, no caso específico da prescrição, Isso. pode ser analisado, se não me engano, você até falou em qualquer grau de jurisdição, não foi? Isso. Isso é verdade, até mesmo em sede recursal você pode alegar isso. Tá bom? Então, é por isso que teria que ser analisado. Conseguindo, importante vocês terem entendido essa lógica. E um detalhe, esse é o caso mais difícil do mundo? Não. É o caso mais fácil do mundo? Também não. Não é nem o mais difícil, mas também não é o mais fácil. Por quê? Mas isso é muito interessante, professor, para a gente estudar as diversas faces do direito, né? Porque às vezes você está achando que é só um lado que o juiz olha. O juiz não olha, ele olha todas as partes e desmembra, né? Aquelas situações todas. E por que eu fiz questão de, nesse primeiro trabalho de síntese, fazer uma pergunta como se vocês fossem os juízes? Porque eu queria que vocês analisassem as duas alegações. Entende? Porque o juiz faz. Porque o advogado, ele faz o quê? O advogado, ele analisa o caso e fala, dessa forma vai ser a melhor forma para o meu cliente. Concorda comigo? Como o juiz não tem cliente, você não tem parte. Você é independente e imparcial. Então, você analisa os dois casos e aplica a lei. Por isso que, neste caso, eu fiz dessa forma. Quero saber. Claro. Deu para dar um... Não deu, pessoal? Tranquilo. Maravilha, então. Professor, você vai dar caso igual a esse na prova? Normalmente são casos. Mas nós são casos. Mas é... Claro, professor, que é? Professor, mas não é né? Pode. Um minuto. Me fala um de cada vez. Pode falar, Ita. Ou a Jéssica. Não é com tanto detalhe assim, né? Não, porque eu acredito que na nossa prova, Jéssica, serão questões fechadas. Ah, tá. Se for aberta, vai ser mais ou menos. Porque, assim, eu não sei, as meninas, Emanuel, mas eu nunca tive contato, assim, a gente tem contato lá no escritório por conta do estágio, mas contato diretamente no caso, para você poder estudar e falar tudo certinho, o que é, o que não é a primeira vez. Sim, e um detalhe, eu reparei de todos os trabalhos, eu quero agradecer a cada um de vocês o quê? Tem dedicação. Alguns conseguindo a resposta, outros não se aproximando tanto, mas eu notei o quê? Estudo. E é esse o grande objetivo. Fazer vocês pensarem. Fazer a gente ficar doido, né? Fazer a gente ficar doido, porque nós quase ficamos doidos para fazer esse trabalho. E a senhora já pensa tanto que a gente chega a endoidar, né? De tanta coisa. Não. Quando eu acho que eu estou indo no lugar certo, que eu volto e pergunto para alguém um treino, não é isso, não é outra coisa. Não. Agora eu vou. Um detalhe. O processo no dia a dia é isso. Vocês sabiam disso? Isso é interessante demais, professor. Eu não falo igual, assim, é porque eu sou muito curiosa, entendeu? Então, se você falar uma parte para mim, eu nunca vou acreditar em você, eu vou procurar outra coisa que vai rebater aquilo ali. E existe, tudo existe. Sim. Aí fala assim, não existe, não existe. Um detalhe. Só que agora eu vou mostrar para vocês, até porque vocês me falaram que por ser um primeiro trabalho, tiveram um pouco mais
até mesmo dificuldade, como fazer o parecer, eu vou mostrar um parecer que eu mesmo fiz para um cliente. Lógico que aqui no nome de cliente não vai ter nada. E um detalhe, eu já quero antecipar. O parecer que eu vou mostrar para vocês é um parecer de um advogado. Vocês agora, nesse momento, não têm obrigação de fazer um parecer da mesma forma. Mas é só para vocês verem como que um advogado responde um caso. Combinado? Ok. Acha interessante a gente fazer isso? Podemos fazer. Show de bola. Um detalhe, pessoal. Isso que vocês fizeram lá, a gente, como advogado, no dia a dia jurídico, é isso que a gente faz de forma oral, por exemplo, em uma reunião com o cliente. O cliente te traz um caso, você vai analisar o caso e dar a resposta para ele. Só que algumas vezes você faz uma resposta de forma escrita, chama-se parecer jurídico, tá bom? Eu vou tentar compartilhar minha página aqui, deixa eu só abrir já a página aqui um instante, para ver se eu consigo compartilhar com vocês, tá bom? Antes de compartilhar, eu quero falar o que era o caso do meu cliente. Meu cliente me procura falando que fez aquisição de um bem imóvel e que fez o pagamento, não tinha recibo e não fez escritura pública da compra e venda, porque tinha alguns impedimentos que envolviam aquele imóvel e ele foi na confiança com aquele vendedor. Um tempo depois, meu cliente teve o conhecimento que uma pessoa estava construindo no lote dele, que ele havia comprado. E quando ele chegou no local, o imóvel já estava quase que finalizado, e ao conversar com o proprietário daquele imóvel, ele comprovou para ele que ele tinha feito a compra e que ele tinha feito a escritura pública e levado ao cartório de imóveis e averbado. Então, lá no cartório de imóveis, o dono, o proprietário era ele. E aí meu cliente me pergunta, Eduardo, o que eu posso fazer? No primeiro momento, antes de analisarmos o caso, resolver alguma coisa? E outra coisa, é contra quem? É contra esse cara que comprou? É contra o cara que vendeu? É contra os dois? Tem o que fazer? São essas inquietudes que levam o cliente a procurar o advogado. E aí a gente tem que responder com tranquilidade, seja de forma verbal ou pedindo um tempo para fazer uma análise mais detalhada. Nesse caso, o cliente me pediu de forma formal um parecer. Agora eu vou mostrar para vocês como é que foi. Tá bom? Combinado? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos ver se vai, né? Pessoal, tá aparecendo aí para vocês? Vamos lá. Apareceu para vocês um parecer? Isso. Apareceu. Agora saiu, não saiu? Voltou. Saiu. E agora voltou a aparecer. Combinado? É isso aí, né? Eu não sei se estou aparecendo para vocês, mas como eu estou com o parecer aberto, eu não estou vendo vocês. Então, nesse momento, se tiver alguma dúvida, optem por fazer pelo áudio, porque eu não estou vendo o chat. Combinado? Maravilha. Ok. Então, o caso era esse. Aí, como é que é um parecer jurídico? Você pega o parecer e coloca qual o assunto. No caso desse meu cliente, era imóvel adquirido e efetivamente pago, que está na posse de terceiro. Solicitante é o nome do cliente, você vai colocar o nome do seu cliente, tá bom? E aí vem o parecer. Aí começa. No caso em questão, foi questionado no dia, aí você coloca no dia, como é que foi, se foi por telefone, por reunião, sobre a questão do imóvel adquirido, um imóvel adquirido efetivamente pago, que está na posse de terceiro. Além disso, esse terceiro que tem atualmente a posse, está construindo no imóvel e, pelo que tudo indica, o segundo adquirente levou a escritura, registro no cartório de imóvel. Então, eu estou fazendo o quê, pessoal, inicialmente? Resumindo com as informações que o próprio cliente me passou. Um processo, isso seria aqueles fatos. Vocês já ouviram falar de fatos? Sim. Seria basicamente, eu fiz rapidamente uma análise do que ele tinha me contado. Tá bom? Como é um cliente, e você tem que partir de um pressuposto que é uma pessoa que é leiga, que não tem um conhecimento técnico aprofundado do direito, você tem que explicar para ele de forma até mesmo didática, para ele conseguir verdadeiramente compreender, até porque, lembrem-se, isso não é de graça. O cliente te paga como advogado para você fazer esse parecer e entregar a ele. Então, você tem que fazer uma coisa bem feita.
tá bom? Aí coloco, em primeiro lugar, é válido ressaltar sobre o conceito de posse e suas subdivisões. E aí eu venho falando para o meu cliente o que é posse, essa questão de posse direta, posse indireta, posse direta que é quando o autor, quando o possuidor está fisicamente com o bem, e era o que configurava a situação atual desse imóvel, em que esse terceiro exercia essa posse direta. Falei também o que seria a posse indireta, que é quando o possuidor não está fisicamente com o bem, e esse poderia ser o caso do meu cliente, e aí você coloca o nome do cliente. Então, eu expliquei para ele o que seria posse. E aí, falando de posse, eu venho comentando aqui para ele o que, por exemplo, é posse justa, que é quando não possui nenhum vício, dou até um exemplo para ele, que é quando, por exemplo, emprego de violência ou de forma clandestina, sem violência, mas sem autorização do possuidor, e a posse injusta e de má-fé. Está vendo que eu estou, além de explicando para o cliente, eu vou exemplificando para ele, para que ele consiga entender com maior facilidade. E aí eu coloquei aqui, pelo que foi relatado, não houve má-fé do segundo adquirente, e sim do antigo dono. Eu já começo a demonstrar para ele o que é o resultado. Esse segundo adquirente, pelo menos nessa primeira análise, eu não consigo falar que ele teve má-fé. Já o antigo dono eu consigo. Por quê? Porque ele vendeu para o meu cliente e vendeu para esse terceiro. Concorda comigo? Aí eu já venho falando isso para o cliente, pois vendeu as duas pessoas distintas sem o conhecimento e consentimento de nenhuma delas, não configurando má-fé a hipótese justa desse terceiro. Então, o terceiro, no momento, não tem má-fé. Aí, seguimos a caminhada aqui. O Código de Processo Civil, aí eu vim falar da questão processual. Fala lá no artigo 560, 566, sobre ação de manutenção e reintegração de posse. São ações que envolvem a questão de posse, quando ela tem perturbação, tem esbulho. E eu venho explicando para ele, falando do título. E propriedade, porque posse é diferente de propriedade. Todo proprietário tem algumas ações que o possuidor não tem, e normalmente o proprietário também é possuidor, normalmente. E aí eu vim falando aqui o que seria a questão da propriedade neste ponto aqui, e falando de uma questão simples. Na propriedade, lá no artigo 1245, aí eu cito o artigo, coloco aqui para ele, existe a possibilidade de transferência entre vivos de bens, e é exatamente o que está acontecendo. Então a conduta em si não é uma conduta ilegal de vender o patrimônio, maravilha. Só que aí eu vim falando que, em regra, a propriedade é transferida, propriedade imóvel, após o registro no cartório de imóveis. Enquanto não há o registro, o alienante ainda continua sendo o proprietário do respectivo imóvel. O que eu quis dizer para ele? Enquanto não houve o registro, o dono do imóvel era o cara que tinha vendido para ele, e era necessário fazer um contrato assinado em cartório de notas, uma escritura pública, e depois levar essa escritura para realizar o registro no cartório de imóvel. Essa era a obrigação, tá bom? Aqui do artigo 1228 do Código Civil, fala que eu posso alienar, vender. E aí, como se trata de um parecer, o que eu o que ele me pediu, o parecer? Para que eu fizesse análise para verificar se existia a viabilidade para que ele viesse a ajuizar a ação. Quer me pagar para fazer essa análise? Porque é um pensamento que eu recomendo aos clientes. É melhor você pagar para o advogado e analisar, e ele te dá uma resposta de, o seu não tem chance nenhuma, do que ter que ajuizar a ação, aí você paga advogado, paga o advogado da outra parte, se perder, paga custas processuais, tem muito gasto envolvendo o processo, tá bom? Aí alguns optam por fazer essas perguntas antes. Em relação ao caso, eu busquei uma jurisprudência, busquei uma análise dos tribunais sobre o caso, e aí eu respondo para o meu cliente aqui. Os tribunais brasileiros, e aí eu fiz uma pesquisa detalhada nesse caso, desde 1995, mantém um entendimento pacificado quanto a esse tipo de caso, em que o imóvel é alienado a duas pessoas distintas. E aí eu venho e coloquei aqui a resposta do que o tribunal está falando, inclusive num julgamento recente, em 2015, do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E eu coloco aqui que os tribunais têm entendido, olha que interessante, se duas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura ao registro,
é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a lei confere a quem foi mais diligente. Então, o tribunal tem entendido o quê? Que não é o proprietário aquele que comprou primeiro, mas sim aquele... Então, nesse caso, ele vai perder, né, professor? Aí a análise é... Porque o outro foi lá e registrou tudo disso. O outro registrou, concorda comigo? E aí, Concordo. quando há venda do mesmo imóvel, quem registrar primeiro no cartório de imóveis terá a propriedade. Maravilha. E aí, aqui, havia uma procuração, mas ela não foi levada à escritura. O segundo adquirente, então, ele tem a posse e propriedade, pois foi o primeiro a registrar a escritura. Então, o que eu já quis deixar claro? Esse terceiro é o dono do imóvel. E aí eu já respondo para o cliente o quê? Não é possível buscar tutela contra esse terceiro, o que comprou. Tá bom? Ué, mas aí meu cliente perdeu e vai sair sem nada? Aí eu venho explicar. Porém, neste caso, houve má fé do alienante do imóvel, quem vendeu para ele e para outra pessoa. Pois, mesmo após vender e receber o devido pagamento do meu cliente, também vendeu a um terceiro, aquele que detém hoje a posse e propriedade do imóvel. E aí eu venho falando que existe já a possibilidade do meu cliente ajuizar uma ação contra essa pessoa que vendeu para ele, para outra pessoa, pedindo a devolução de valores. E aí, eu coloco aqui que, nesse contexto, a doutrina e a própria lei entende que esse terceiro ele teve um enriquecimento às custas de alguém sem causa, chamado também de enriquecimento ilícito, que é quando a pessoa ganha sem ter uma contraprestação ou que diz respeito à obrigação dentro do direito. E assim, vem com a conclusão para o meu cliente. Portanto, a ação possível para esse caso concreto, segundo o ordenamento jurídico, poderá ser a ação de restituição de valores pagos com danos morais em desfavor do vendedor, pois além de ter o prejuízo ao comprador e o enriquecimento ilícito, causou também dano moral por conta desse desgosto de planos e expectativas que foram criados e quebrados por ele ter feito essa venda para outra pessoa. E coloco aqui que, como já é explicitado, essa ação terá como base a restituição do valor que foi pago na época, mas os eventuais, porque você não pode garantir para o cliente, é eventual, não é certo, é eventual, porque vai depender do caso e da análise do Poder Judiciário, eventual dano moral, e todos os valores terão atualização monetária e juros. Você pega, coloca a data, e aí você assina. No meu caso, como é uma sociedade de advogados, em nome da minha sociedade, eu assino o número do OAB, o número do CNPJ da minha sociedade. E aí, você finaliza o parecer. Tá bom? Voltando aqui para vocês. Primeiro detalhe. Conseguiram entender esse caso? O caso em si não é matéria nossa, isso é de direito civil. Mas eu quero que vocês me falem se conseguiram entender também o porquê que meu parecer foi dessa forma para o cliente. Conseguiram entender? Sim. Tranquilo. Primeira pergunta também, outra pergunta que eu faço para vocês. Aí saiu agora, não saiu, pessoal? Aí para vocês. Tranquilo, saiu. Deixa eu perguntar. Primeiro, uma outra observação. Gostaram de ver como que é na prática um parecer? Lógico, é mais detalhado do que uma resposta de um trabalho. Concordam comigo? Só que você está recebendo do cliente. Você tem que fazer uma coisa mais detalhada. Entende? Então, o que é um parecer? É uma análise que você faz de um caso que é levado a você, verificando o que os estudiosos do direito, que é a doutrina, o que a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, e o que a lei entendem sobre aquele caso. E aí você explica para o seu cliente aquela situação, e no caso de um trabalho, de uma prova, você explica para o avaliador aquela situação. Tranquilo? Maravilha. Tranquilo. Entendemos todo mundo, sim ou não? Ita falou que sim, quero ver o resto do pessoal. Se tiver dúvida também, se quiser eu passo novamente para vocês verem. Senão nós vamos seguir para a caminhada. Maravilha. Detalhe, eu ainda não estou com um problema no pincel atômico, eu já era para ter disponibilizado para vocês o segundo trabalho decente. Eu estou tentando regularizar para disponibilizar para vocês, viu, pessoal? O segundo trabalho decente vai ser um caso também.
mais ou menos na pegada que vocês viram primeiro. Combinado? Também vai valer 10 pontos. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Certinho? Maravilha, então. Pessoal, combinei e prometi para vocês, fizemos o caso e vimos um parecer. Estou vendo aqui a Jéssica também falando tranquilo. Agora nós vamos seguir na caminhada do conteúdo. E para seguir na caminhada do conteúdo, eu vou começar a falar com vocês de uma outra situação. Vamos falar sobre a teoria geral da prova. Teoria geral da prova. Vocês já ouviram falar de prova, pessoal? Sim ou não? Prova no processo. O que é isso? Para que serve prova? Você sabe qual o motivo de se ter prova dentro de um processo? Primeira observação. Existem situações que são alegadas dentro de um processo, algumas de fato, outras de direito. Questões de fato são situações que envolvem o caso prático. E as de direito, aquelas que são analisadas com base na análise que você faz só na situação jurídica. O que acontece? Existem situações que você consegue, somente com a letra da lei, analisar um caso. Em outras situações, você tem que fazer uma análise detalhada para verificar se aquele caso, ele realmente aconteceu daquela forma ou não. No ordenamento jurídico, nós temos uma fase chamada fase instrutória. Essa fase, ela é instaurada e ela surge depois da resposta do réu, em regra, onde as partes vão ter que analisar e explicar para o juiz se querem produzir uma prova. Se tiver algum fato que é controvertido, o juiz vai dar às partes a oportunidade de comprovar para ele se aquela prova, se aquela situação é ou não da forma que está sendo externada dentro do processo. E aí a primeira pergunta que você pode me falar, então o que seria prova? E aí eu coloco para vocês, fiquem tranquilos que também isso aí está no material de apoio, tá bom? Prova é, portanto, o meio utilizado para formar o conhecimento do juiz a respeito de fatos controvertidos que tenham relevância no processo. Então, o que é prova? A gente não está falando quais são as provas. Isso é em outro momento. Mas aqui a gente está perguntando o que seria prova. É um meio, é um mecanismo que eu utilizo para auxiliar no convencimento do juiz daquela situação que eu estou ali narrando, que é favorável ao meu cliente. Então, eu uso a prova para provar, basicamente, as questões que eu estou alegando dentro do processo. Existem provas documentais, periciais, testemunhais, depoimento de parte, atas notariais, confissão. Existem provas diferentes, mas vamos imaginar. Eu viro e falo que eu e o Emanuel estivemos numa festa no dia 4 de outubro de 2020, às 8 da noite. Se fosse num processo, e eu não tenho nenhuma foto e tudo, o que eu teria que fazer? Provar, concorda comigo? Aí vamos imaginar, vamos fazer uma prova testemunhal. Camila, você estava lá com a gente, você consegue comprovar aqui no processo que eu e o Emanuel estávamos às 8 da noite, dia 4/10 de 2020, numa festa? Aí a Camila vira e fala, não, eu estava lá. Olha para você, o que é prova? É aquilo que eu utilizo para auxiliar no convencimento do juiz, para mostrar para o juiz que as teses que eu estou levantando no processo, elas devem ser acolhidas. Saber que a prova é fundamental dentro de um processo. Se você sabe utilizar bem as provas, você tem uma chance grande de fazer com que seu cliente tenha, sim, resguardado aquele seu direito, e dessa forma que ele consiga efetivar o seu grande objetivo dentro daquele processo. Agora, quero falar com vocês de classificação de provas. A classificação ela é feita pela doutrina. A doutrina adora classificar as coisas. Por quê? Para fazer uma análise diferenciando ponto as situações e para facilitar, teoricamente, a compreensão sobre aquele assunto. Em relação à classificação das provas, a primeira que surge que a gente pode fazer é a classificação quanto ao objeto, que ela pode ser
uma prova direta ou uma prova indireta. E aí, coloco para vocês aí essa diferenciação entre prova direta e prova indireta. O objeto, e aí está no chat já, e também está no material de apoio para vocês, a prova ela pode ser classificada de forma direta, ou seja, aquela que se liga diretamente ao fato que se pretende demonstrar, e aí até tem um exemplo, um recibo de pagamento ou um instrumento do contrato, ou pode ser uma prova indireta, aquelas que mostram algo, algum outro fato ligado ao que será provado e que pode ser levado à conclusão desejada. E a doutrina coloca como exemplo de uma prova indireta as testemunhas, que a testemunha ela pode alegar situações para justificar uma situação que indiretamente vai levar à conclusão do juiz sobre aquela questão de direito que ali está sendo questionada dentro do processo. Então, quanto a essa primeira classificação, a doutrina diferencia a prova quanto ao objeto, fazendo a análise da prova considerada prova direta e a prova considerada prova indireta. Tranquilo? Podemos passar? Estamos caminhando junto, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. Maravilha. Vamos seguindo, então. Lembrando assim, qualquer dúvida, fale, a gente para e analisa. Combinado? Perfeito. Segunda forma de classificação que a doutrina faz para a gente. Quanto ao sujeito da prova. E em relação ao sujeito da prova, a doutrina faz uma divisão entre prova pessoal e prova real. A doutrina, então, faz essa diferença. E eu acabo de colocar aí no chat para vocês essa diferenciação, mas que também está lá no material de apoio, para vocês darem uma lida com tranquilidade. Professor, como é que você vai dar essa matéria tudo na prova? Misericórdia. A prova SUS já encerrou, o conteúdo já tem que para onde, mas não chega até hoje, não. Essas matérias que a gente está vendo hoje, seria mais para a segunda prova, porque a estrutura da prova já foi encaminhada. É até bom ainda, me manda depois no WhatsApp, que aí eu vejo até onde vai ser a matéria da primeira prova, para vocês irem se ambientando. Combinado? Misericórdia, professor, vai devagar. É muita coisa, não é, pessoal? Sangue de Jesus tem poder. Deus é mais, né? Sangue de Jesus tem poder. Vai girei. Processo é matéria grande, né, pessoal? Eu lembro que tinha prova que eu ia estudar, eu tive prova já de processo com 400 páginas de livro, quando eu era estudante. Eu mesmo endoidava, mas é porque direito processual, seja civil, penal, trabalhista, ele tende a ser detalhado dessa forma, tá bom? Aqui em relação ao sujeito da prova, só que não esqueçam de me mandar que eu pare depois e falo o conteúdo da primeira prova, que eu acho que vai facilitar o estudo seus. Combinado? Pessoal, quanto ao sujeito, a prova, existe a prova pessoal, que é aquela prestada a respeito de um fato, por exemplo, prova testemunhal, depoimento de parte, e também existe a prova, a doutrina prova real. Ela é aquela que é tida através do exame de determinada coisa. E o maior exemplo que a doutrina coloca, prova que se aplicaria como prova pericial. Tá bom? Perfeito. Só que além das duas classificações iniciais, a primeira que faz essa análise quanto ao objeto da prova e a segunda quanto ao sujeito da prova, a doutrina também cria uma classificação quanto à forma da prova. Então, é a terceira forma de se classificar a prova dentro da doutrina. Nessa classificação se faz uma diferença entre provas orais e provas escritas. A prova oral é aquela que pode ser colhida verbalmente. Os exemplos, prova testemunhal, depoimento da parte. É oral, a pessoa vai lá e oralmente fala o que tem conhecimento daquela situação, é colocado em um termo, a pessoa assina confirmando. Hoje você tem gravações, o que possibilita até uma certa agilidade em relação à colheita dessa prova. Mas também existem as provas escritas. Exemplo, prova documental e a própria prova pericial.
Escrito por quê? Porque não é de forma oral, é feita em relação à questão que envolve aqui que envolve toda essa estrutura para se buscar a prova. E aí, quando nós vamos às disposições gerais, porque aqui nesses encontros nós estamos falando de teoria geral, nós não estamos falando especificamente ainda de nenhuma prova específica. Nós estamos falando do geralzão. Em relação a isso, nós temos que ir lá no nosso CPC, no artigo 369 do Código de Processo Civil. O 369 já está aí na telinha para vocês no nosso chat. E fala assim: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente, ó, pra você ver, trava na língua, na convicção do juiz. Então, deixou claro o primeiro detalhe: a prova, ela é um direito da parte. Você, como parte, tem um direito. Um detalhe: lógico que dentro de um processo, o juiz vai estar conduzindo o processo. Quem é que vai analisar a questão da prova? Simples. O juiz. Você tem o direito de pedir justificando, claro, mas é o juiz que vai analisar aquela prova e verificar se ela deve ou não ser realizada. É tanto que se você sai do 369 e vai no próprio artigo 370, fala para a gente: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E lá no próprio 370, no parágrafo único, fala que o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Pessoal, em relação a essa situação, só para ficar claro, você como parte de prova, sim ou não? Sim. O máximo de provas. Só que também tenho que lembrar que o processo ele é conduzido por um juiz que vai estar analisando o caso e verifica, por exemplo, vamos imaginar que a Jéssica pede para fazer uma prova que ela só tem o objetivo de enrolar, demorar, protelar a caminhada. Eu verifico que aquela prova, vamos dar um exemplo, tem lá um contrato assinado pela Jéssica, reconhecido firma pela Jéssica, que está reconhecido, confirmando que aquela assinatura é verdadeira. Existe um vídeo provando que Jéssica está lá assinando o documento e Jéssica quer fazer uma prova pericial para verificar se ela assinou. Ué, o juiz vira e fala: calma aí, Jéssica, você está querendo enrolar. Se já existem elementos que aqui que deixam muito claro a situação, você está querendo enrolar isso, eu não vou permitir. Então, o juiz ele vai, de ofício ou mesmo a requerimento das partes, determinando quais as provas que irão ser produzidas naquele processo. E sempre querer entender que uma prova ou uma diligência é inútil ou meramente protelatória, ele vai indeferir. Só que detalhe, ele vai indeferir em uma decisão fundamentada. Por qual motivo? Vamos imaginar que a Jana teve uma prova indeferida. Ela tem o direito de, caso ela não concorde com o indeferimento do juiz, fazer o quê? Recorrer. Eu já tive um caso, por exemplo, que eu solicitei uma prova pericial e o juiz negou, falou que não era necessário prova pericial. Sabe o que eu fiz? Não concordei e recorri para o tribunal. O que o tribunal falou? Que naquele caso eu tinha direito a fazer a produção daquela prova pericial e mandou o juiz fazer. Então, por que tem que ser fundamentada a decisão do juiz que indefere alguma prova? Porque se a parte não concordar com aquele indeferimento, ela vai ter a oportunidade, a possibilidade de querer questionar, de querer
de querer buscar algo diferente do que foi decidido pelo juiz. Tranquilo? Uma pergunta para vocês que já estão tendo contato com o processo, quem faz estágio no escritório. Você já tem contato com provas? Sim ou não? Já viram como é que é dentro de um processo? Quais são as formas de prova? Tem prova documental, pericial, testemunhal, mas vocês já tiveram a oportunidade de presenciar? Sim ou não? Eu nunca prestei atenção assim, não, professor. Eu acho que teve, mas eu nunca tive, assim, aquele cuidado de chegar e ficar observando essa parte, não. O que acontece? A prova que você vê costumeiramente no processo, principalmente inicialmente, é prova documental, é documento. Mas essa questão de prova é tão importante que existe até uma audiência só para realizar a produção de prova, chamada de instrução e julgamento. Vocês lembram que eu já falei, comentei sobre ela com vocês? Nós ainda não detalhamos essa audiência. Só que nós falamos dela quando? Quando a gente falou que na fase de saneamento, vocês lembram? Saneamento e organização do processo, quando o juiz para analisar se tem alguma questão a ser analisada, questionada, uma das coisas que o juiz pode fazer é marcar uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, uma das coisas que faz é instruir. Processualmente, a nomenclatura instrução quer dizer o quê, pessoal? Colheita de provas. Anota aí. Instrução é momento de produção de provas. Combinado? Anota isso aí para não confundir. Instrução, a fase instrutória, é aquele momento dentro do processo em que vai se realizar a produção de algumas provas. Em especial, prova testemunhal, depoimento de parte, perícia, quando necessário. Mas existe uma fase no processo só para produzir essas outras provas. Tá bom? Maravilha. Pessoal, no que diz respeito à questão que envolve a prova, um detalhe não pode ser esquecido. Eu vou utilizar da prova, eu que sou parte, para quê? Para conseguir convencer o juiz. Concorda comigo? E qual é o grande objetivo da prova? Conseguir fazer com que o juiz entenda o meu caso. Então, eu faço já uma pergunta para vocês. Quem é, o grande objetivo aqui é buscar a verdade, mas quem é o destinatário da prova? Para quem é destinada a prova? É para a parte? Sim ou não? Não, professor. Para o juiz. Exatamente. Isso é tão claro que vocês podem notar aí agora no chat o 371 do CPC. Fala assim: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu conhecimento. Ô, professor, não sei se vai ter alguma coisa a ver, mas, por exemplo, a pessoa financiou um carro para outra pessoa. A pessoa pegou o carro, deu entrada, pagou só 1 ano do carro. Só que ele não finalizou de pagar, o carro ficou pendente, a dívida ficou toda para essa pessoa, e ele sumiu com o carro, entendeu? Ele não faz questão de pagar nem nada. Agora, para se provar nesse caso, tem que arranjar a prova testemunhal? Tem o próprio documento que ele assinou. Concorda comigo? Não, ele não assinou nada. Simplesmente a pessoa de boa fé foi lá e financiou no nome e tudo, e chegou e entregou o carro na mão dele. Aí realmente uma prova que eu poderia pensar em tentar produzir num processo seria a testemunhal. Todas as outras provas, por exemplo, documento, não vai conseguir provar, porque vai provar que você, por exemplo, é a dona do contrato, que você assinou o contrato. Para provar que teve algo diferente, você tem que tentar com outras provas, talvez... Aí, professor, entra aquela questão, os carros, também foi uma parte, eu acho interessante, porque os carros não foi colocado no endereço da própria pessoa, foi colocado no endereço dele. Por onde que ele levou os carros, entendeu? Um elemento para você tentar usar num processo. Aí seria uma prova documental. Pegar um documento, provando que o endereço dele é outro, diferente do endereço da pessoa. Aí a pessoa tem um endereço fixo aqui, mas o carro foi para o endereço de outra
é outra localidade, entendeu? Nada a ver com o da pessoa. Olha que interessante, Ita. Você já está pegando a questão da importância da prova. Sim, eu gosto de observar esses detalhes, porque... O que é prova, então? É você, através de elementos, mostrar que você está certa. Isso. É isso o objetivo da prova. O destinatário, nós estamos acabando de ver quem é? O juiz. Por quê? O juiz é aquele que analisa o caso que é levado ao Poder Judiciário e fala o que está de acordo com a lei e o que deve ser aplicado ao caso. Concorda comigo? Sim. Convencer ele. Mas olha que interessante. Falar da teoria geral da prova é falar de como você, através dos elementos que o processo possui, vai conseguir levar ao conhecimento e à convicção do juiz que a sua forma de pensar aquele caso está correta. É o que eu costumo falar. Quanto mais provas, melhor. Eu, como advogado, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Sabe por quê? Porque o que não está nos autos não está no mundo. Os senhores já ouviram falar dessa frase? Sim ou não? O que está nos autos não está no mundo. Anota isso, que essa frase vai levar vocês ao longo de toda a caminhada como jurista. O que quer dizer isso? Não adianta nada ter acontecido uma coisa, mas se você não conseguir comprovar no processo, ela não existe. Pesado ou não é? Por isso que fala, o que não está nos autos não está no mundo. O que você não consegue levar ao processo, o juiz não vai poder analisar, o juiz não vai poder decidir. Então, é seu dever, como operador do direito, levar o máximo de provas para que o seu cliente tenha o direito resguardado. Claro, tem as questões que você vai alegar de direito, prescreveu, não prescreveu. Existem essas questões, sim, mas também ter um arcabouço probatório, um grupo de provas robusto, forte, influencia, por óbvio, na análise do juiz, naquele seu caso. Olha para você ver. A Ita deu um exemplo de uma situação em que não é fácil, mas ela já conseguiu pensar o quê? Como que eu, então, vou fazer que o juiz consiga compreender? Existem documentos? Existem, mas aí eu teria que provar além dos documentos. Então vamos pensar numa testemunha. Vamos pensar num vídeo. E um detalhe. E se a prova não tiver prevista em lei? Ela pode ser feita? Sim ou não? O que vocês acham? E nós vamos ver em momento oportuno que existem as provas que são determinadas em lei. Confissão, depoimento de parte, testemunha, perícia, documento, tem lá. E se não tiver? Posso ou não fazer a produção de uma prova que não está prevista expressamente na lei? O que vocês acham? É válido também, professor. Depende da situação, ué. Onde que está isso? Professor, não está escrito não é válido, não, é? Repete aí, Manuel. Se não está descrito... Mas se a prova interferir na decisão? São dúvidas, não são? Mas olha que interessante. Vamos voltar lá no 369, que eu coloquei para vocês aí no chat? Bem como os moralmente legítimos. Falou assim, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos. Sabe o que é lá no 369? Ainda que não especificasse neste código. Se tiver na lei, maravilha. Mas se não tiver e for moralmente legítimo, eu vou permitir você provar. O que você não vai poder usar são questões... Professor, isso se encaixa no caso de ligações que são gravadas? WhatsApp. Sim. Lá não fala especificamente. O e-mail é uma prova, mas o e-mail é uma prova. Sim. Uma coisa que eu utilizo muito, sabe o que é, pessoal? Fotos e redes sociais. A pessoa vira e fala, eu sou tão pobrezinha, na hora que você vai nas redes sociais, a pessoa está viajando. Você já viu isso ou não? Sim. Andando de lancha. Andando de lancha? Na sua casa. Andando de lancha. Outra coisa, deu um feriado, onde que a pessoa está? Está te devendo. Vai estar onde? Na praia. E você está onde? Mal, está na sua casa.
Graças a Deus está tendo a casa, a pessoa está na praia, pega a fotinha, coloca lá. Hein, professor? O senhor é perigoso, viu? Nossa, eu uso rede social em todo o processo. Por quê? É uma forma de provar capacidade financeira. Hein, professor? Teve um assassinato e aí o cara matou a mulher, mas ele jurava que não tinha feito, que não tinha feito, que não tinha feito. Na verdade, ele não fez mesmo, não, ele mandou. Só que as gravações do WhatsApp, ele conversava com ela. Ela era amante dele. Só que tem um detalhe. Como envolve crime, lá no direito penal, as questões que envolvem provas têm algumas peculiaridades que não se assemelham exatamente. Porque lá existe uma questão de indúbio pro réu, na dúvida eu fico pelo réu. Tem toda uma lógica processual um pouco diferente da nossa. Tá bom, Ida? Sim. De logística é essa mesmo. Eu vi um caso que eu achei até meio estranho, se não fosse trágico seria cômico, mas um preso que está no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, por um assassinato e estupro, foi encontrada no local do crime um documento que tinha digitais que não haviam sido identificadas. E ele sempre falou que ele era inocente. E não tinha encontrado de quem era digital. Você sabe o que ele pediu? Para ver de quem era digital. De quem era digital? Vocês não vão acreditar? Do parente. Não, dele mesmo. Ai, que massa. E descobriu que, juro por Deus, isso é real. E aí, na hora que. É porque não tinha sido identificado na época, e aí ficou parecendo que era de um terceiro. Na hora que foi identificado, descobriu que a identidade, a digital era dele. Então ele era o culpado e vai morrer lá nos Estados Unidos. Brincadeiras à parte, e é um caso real, mas a prova ela tem tamanha importância no processo que ela pode mudar uma decisão do juiz, se você souber utilizar bem. Eu já tive provas, por exemplo, testemunhas que conseguiram fazer condenação da minha cliente, minha cliente tinha sido condenada em 80 mil, conseguiu com uma prova testemunhal bem feita, bem organizada e estruturada, dentro de um processo, não é só a prova, também tem. O juiz concordou com a nossa tese, voltou atrás do negócio, condenou a outra parte ainda a pagar 160 mil reais para minha cliente, que tinha muita de perder 80. No final, ela ganhou 160 mil por causa de uma prova testemunhal. Tá bom? Só para vocês entenderem a importância da prova. Combinado? Pessoal, só que tem um detalhe. Existem outras questões, como objeto da prova, ônus da prova, outras peculiaridades que a gente iria falar agora, antes de começar o outro encontro. Mas, por causa do horário, eu prefiro encerrar este nosso encontro aqui, e aí, quando a gente voltar do intervalo, a gente já volta comentando os outros pontos, para não ficar muito corrido, porque eu entendo que o interessante é a gente ver com tranquilidade, para vocês absorverem. Concordam comigo? Podemos fazer dessa forma, por causa do horário? Fazemos a pausa, eu encerro a gravação, e aí, quando a gente voltar, a gente segue falando da teoria geral da prova. Pode ser, pessoal? Então, só um minuto. Eu vou encerrar a gravação e volto para falar com vocês. Para você que está assistindo esse encontro em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço. Até a próxima.